Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E vamos passo a passo aprendendo na palavra do Senhor. Você notou como que Paulo usava? Era quase como que um padrão no ministério dele. Ele pregava, ensinava, e nos seus ensinos ele fazia sempre menção, segundo as Escrituras. Isto nos chama atenção. Não devemos pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor a esmo, isto é, sem direção, sem um método, sem uma base escriturística. A propósito disso, nós estamos falando, desde o vídeo anterior, sobre a linha do tempo na vida do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos no vídeo anterior na ascensão, lembrando que é em vão, é herética aquele ensino, aquela crença que outros santos ou chamadas santas foram também, ascenderam-se ao céu. Não, o próprio Jesus Cristo, ele declarou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, não vá em pregações, não vá crer, aceitar falsas tradições, mas firme-se, vamos nos firmar sempre nas Escrituras. Então, ele subiu aos céus. Após ser morto, crucificado, ressuscitou e ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, falando, ensinando acerca do reino de Deus. Depois subiu aos céus. Isto já aprendemos ontem. Aparece depois menção de Jesus ali no caminho de Damasco, quando Saulo ia para perseguir a igreja em Damasco, e aquela experiência forte, gloriosa, ao meio-dia, aquele clarão muito mais forte do que o sol, que Saulo caiu. E prostrado, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que novidade, né? Novidade para Saulo e novidade para
muitos opositores daquele tempo e opositores de hoje. Para eles, Jesus era um cadáver, era morto. Eles não criam na ressurreição. E aí está Jesus, vivo e ativo, falando com um perseguidor no caminho de Damasco. Não trocou de nome. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Jesus ressuscitado, falando com um homem perverso no caminho de Damasco e fazendo deste homem um atalaia, uma luz, uma testemunha. João, lá na ilha de Pátimos, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho, quando ele viu diante dele aquele homem com vestes compridas, um cinto em diagonal, e viu também que ele estava no meio dos candeeiros. Aquele homem tinha cabelos brancos como a neve, como a branca lã. Os olhos dele brilhavam como o sol ao meio-dia. Aquele rosto transfigurado. João caiu por terra. Era uma figura forte demais para um homem no físico. E ele caiu por terra. Jesus tocou em João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia! É gostoso crer, ensinar, pregar um Senhor vivo, não Senhor morto. Essa ideia, essa pregação de Senhor morto, só no paganismo, mas na igreja verdadeira, a igreja que é o corpo de Cristo, ela prega, ela ensina o Cristo vivo. Lembrando que lá em Efésios capítulo 1, quando Paulo falou sobre a suprema grandeza do poder de Deus que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja o papel de Deus, o papel sobrenatural da ressurreição, a operação do poder de Deus naquele cadáver. O corpo era um cadáver. Lembrando que o apóstolo Pedro tinha dito que ele, Jesus, tinha morrido. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus. E logo em seguida, ele disse: morto sim, na carne, mas vivificado em espírito. O apóstolo estava dizendo, ele estava vivo no espírito. Ele desceu até o Hades, a região dos mortos,
a região mais baixa da terra. Foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Coitados, estavam em prisão, que alguém poderia dizer prisão perpétua. Ah, mas Jesus, que ao ressuscitar, quebrou até os grilhões da morte. Ele foi capaz de, naqueles 3 dias ali no sepulcro, só estava no sepulcro o corpo, o físico, a carne, mas no espírito, este missionário corajoso, este missionário poderoso, este missionário cheio de amor, ainda lembrou dos rebeldes antediluvianos e foi lá e pregou a redenção, o perdão dos pecados também a eles. Aleluia! Por isso Paulo fala em Efésios 1:20 que Deus ressuscitou a Jesus, fazendo-o, note, sempre a ação de Deus, fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima dos principados, das potestades, dos poderes, dos domínios e de todo nome que se nomeia no céu ou na terra, por todos os séculos. Aleluia! A linha do tempo de Jesus. Onde Jesus está hoje? Onde ele foi após estes fatos, após a ressurreição, após ter se assentado à direita de Deus, à direita, acima, muito acima de todos os poderes. Nós veremos amanhã, no vídeo posterior, o final, a conclusão. No final não vai dar para chegar desse tema, mas as partes mais detalhadas chegaremos então no vídeo de amanhã. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.